Salmos, Salmo 42. Vamos ver e manter a Bíblia aberta nesse trecho, o nosso coração voltado para a santa ceia do Senhor. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo ao fragor das suas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus, onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Vamos falar com Deus numa oração, pedindo orientação do Senhor para a mensagem de hoje. Eu quero convidar os irmãos a permanecerem assentados mesmo. Eu quero convidar o nosso presbítero, Paulo Eduardo, para que faça uma oração, e na oração ele peça a Deus para desarmar o nosso coração e continuar falando conosco, e possa nos alimentar com a palavra. O Senhor vai nos alimentar com a santa ceia. Vamos orar com o nosso irmão Paulo Eduardo. Amém. 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 Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando irei, me verei perante a face
Deus. Meus irmãos, eu creio que todos nós já tivemos a experiência de, depois de um tempo de sequidão, de intenso calor, a nos acolher, a nos refrigerar debaixo de uma gostosa sombra e sentir o nosso corpo se refazer, sentir o nosso espírito se refazendo, se renovando, devido ao refrigério gostoso sobre nós. E refrigério, irmãos, é um conforto proporcionado pela frescura, é um alívio, é um consolo. E quem que, na verdade, não deseja na vida um tempo de alívio, um tempo de consolo, um tempo de refrigério? Eu creio que todos nós desejamos isso. Este é um dos salmos, irmãos, dos filhos de Coré, que era músico do templo. É interessante observar que o Salmo 42 tem sua segunda parte, logo no Salmo 43. E até nos parece que é uma única oração, nos parece que é um único poema. E é um salmo um tanto triste. Se você observar, é o lamento de alguém, e no caso do salmo, é o lamento de alguém lá no tempo do exílio, que se sentia, de certa forma, no deserto, se sentia em terra estranha, era na verdade um estrangeiro, e desejava voltar para sua casa, voltar para os seus, voltar para Sião, e entoar em Sião novos cânticos, alegres cânticos. Então, no coração do salmista, há um anseio por estar de volta à casa de Deus, como nós cantamos aqui em um dos nossos cânticos. O salmista, ele se encontra em uma mistura de emoções, e é assim a nossa vida, uma mistura de emoções. Ele revela uma certa tristeza, ao mesmo tempo há uma alegria, há também angústia, há um misto de fé nas palavras do salmista, e fala muito ao nosso coração. Uma coisa interessante dos salmos é que os salmos, eles revelam a alma do ser humano. Ao mesmo tempo que ele fala de um Deus soberano, eles revelam a alma do ser humano. Então, nós nos identificamos muito com os salmos, na leitura dos salmos. E se você observar bem aqui no texto, há um título em negrito pelos editores, mas o título em hebraico diz: ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Coré. É um salmo didático, indica o salmista toda uma pedagogia para quem busca refrigério na vida. E o salmista está nos ensinando qual é o segredo para se buscar esse alívio, esse consolo, esse conforto, esse refrigério na vida. E é interessante, meus irmãos, que o salmista, ele expressa primeiramente o seu anseio por Deus. Ele diz assim nos versos 1 em diante: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Ele diz ainda: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei, me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Aqui ele expressa o seu anseio por Deus. Está em terra estranha, angustiado, com saudade do templo, dos seus, e aqui ele, mesmo em meio à tristeza, ele busca a presença de Deus. O seu desejo, podemos observar, é um desejo ardente para se estar em comunhão com Deus. Ele já adianta para nós que refrigério vem da comunhão com Deus. Por isso ele busca a comunhão com Deus. Ele está, de certa forma, em conflito.
Ele diz que se alimentava do choro, das lágrimas. Ele era tentado pelos seus inimigos. Os seus inimigos o perturbavam e diziam: e o teu Deus, onde está? O seu Deus te abandonou. E aqui ele compara o seu desejo ao desejo de uma corça sedenta por águas. É uma figura que ele usa. Assim como uma corça que não consegue viver sem água, ele diz que não poderia viver sem a presença de Deus. Sem a presença de Deus, meus irmãos, não existe refrigério para a nossa alma. O Senhor Jesus, certa feita, disse à mulher sedenta lá de Samaria: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E o Senhor Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E ele diz assim: e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. O refrigério, diz o salmista, está em Deus. Por isso ele anelava pela presença de Deus, como a corça saía em busca de água para matar a sua sede. Dizem os comentaristas que a corça, num tempo de sequidão, ela saía em busca de água e ela não voltava. E ela perseguia a água, ia atrás do cheiro das águas. E ela começava a cavar com a patinha um poço em busca de água. E ela buscava com tanta ansiedade que mesmo que ela não encontrasse a água, ela morreria ali, naquele lugar. O salmista fala que assim a sua alma buscava por Deus, desejava a Deus, numa terra sedenta, numa terra seca. E vai nos ensinar que o refrigério está na comunhão com Deus, na reconciliação com Deus. É o que o Senhor Jesus nos fala através da Santa Ceia. É interessante observar, meus irmãos, que o salmista, ele expressa primeiramente o seu anseio por Deus e em seguida ele revela a profundeza da sua angústia. Observe como está angustiado o autor do Salmo, a partir do verso 5. Ele faz uma auto-exortação à própria alma. E a partir do verso 5 ele diz assim: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me portanto de ti, nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo ao fragor das suas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Ele expressa aqui a angústia da sua alma. Por que você está abatido, ó minha alma? Por que você está perturbada dentro de mim? A ideia é que ele enfrenta a situação emocional, ele questiona as razões da alma, e ele não consegue responder à sua indagação ou à indagação dos seus inimigos. E o teu Deus, onde está? E a pergunta, meus irmãos, que o salmista faz para ele mesmo, não tem resposta. E se tivesse uma resposta, seria, à luz do Salmo, não tens motivo de estar abatido, a minha alma. Espera em Deus. Por que esse abatimento todo? Espera em Deus. É Ele que pode nos trazer refrigério. No versículo 11 ele repete: por que estás abatido, a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Ele repete novamente a pergunta. E o resultado é que o salmista, ele reconhece que não tinha motivo de queixa, porque Deus estava dirigindo tudo para o seu bem. Eu ainda o louvarei. Estou nessa situação, mas não há motivo para queixa, para perturbação, porque eu ainda o louvarei. É o que o salmista diz, esperançoso, que ainda louvaria ao Senhor, mesmo diante de uma terra distante, seca, sem vida, onde não queria estar. E é interessante observar na sequência do Salmo, meus irmãos, que o salmista, finalmente, ele fala da certeza da vitória, pois ainda eu o louvarei. Espera em Deus, apesar de tudo, porque eu ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu.
podemos e passamos por momentos difíceis na vida. Nós atravessamos muitas vezes o vale da sombra da morte. Entramos em ocasiões, em momentos de profunda depressão, angústia, tristeza, dúvida, mas em nenhum desses momentos o Senhor nos desampara. O salmista fala, tudo isso pode vir, mas ele deixa bem claro, eu ainda o louvarei. Não é o final, eu ainda o louvarei. Ele busca a Deus, confronta o seu problema, e ele busca a Deus, e ele sabe que ainda iria louvar a Deus. Quando nós olhamos para o salmista e tentamos identificar aqui com os personagens da Bíblia, temos muitos, para ilustrar a luta, a esperança, a confiança do salmista. Poderíamos citar aqui vários. Fiquei pensando comigo mesmo, meus irmãos, na questão de Jó. Quando a gente lê um pouco sobre Jó, você lê o primeiro capítulo, aí você salta lá para o último capítulo, mas você não pega o miolo do sofrimento de Jó. E quando você começa a ler Jó, no capítulo 1, na sequência, você pega o miolo do sofrimento de Jó, você vê as suas perturbações, a sua depressão, as suas indagações, mas em momento nenhum ele deixou de confiar em Deus. Ele foi até o fim, sabendo das lutas, da provação, mas ele podia dizer como o salmista, eu ainda o louvarei. Eu sei que meu Redentor vive e vai se levantar, e eu mesmo vou vê-lo, com esses olhos que eu tenho, eu mesmo vou vê-lo, de Jó. E é interessante que apesar do que fala o miolo do livro, do sofrimento de Jó, lá no final, ele é completamente renovado. Ele recebe o refrigério do alto novamente. E Jó diz assim, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ele foi completamente refrigerado, depois de um tempo difícil de lutas e de solidão. Fiquei pensando também no nosso mestre, no Senhor Jesus Cristo. Jesus não era metade homem, metade Deus. Ele era 100% homem e 100% Deus. Ele passou por fome, sede, lutas, sabores, angústias, perturbações, como qualquer um de nós. E nos relatos evangelistas, Mateus, por exemplo, que certa feita, Jesus, ele levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. E diz o texto que Jesus começou a entristecer-se e a angustiar-se. O próprio Jesus começou a entristecer-se e angustiar-se. E ele disse aos seus amigos ali, ele abriu o coração aos seus amigos. E o próprio Jesus, abrindo o coração aos seus amigos, diz, a minha alma está profundamente triste. Ele não disse, a minha alma está triste, mas a minha alma está profundamente triste. E diz ainda, até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Eu preciso de companhia. Próprio Jesus de Nazaré, eu preciso de companhia. A minha alma está triste, profundamente triste. Então ele se derrama em oração e clama ao Pai. E depois recebe um tempo de refrigério. É renovado completamente depois da oração ao Pai, para fazer o seu enfrentamento de tudo e todos. Coisa impressionante. Deus sabe a arte de trazer refrigério, trazer alívio. E o salmista sabia disso. Então o salmista faz a pergunta a si mesmo, por que estás abatido, a minha alma? Veja bem, não tem razão. Eu espero é em Deus. Eu espero é em Deus. É o que o salmista nos ensina, nos diz nesta noite, meus irmãos. É interessante a gente pensando também em Abraão, as lutas de Abraão, Daniel, os companheiros de Daniel, a luta de cada um deles. O teu Deus, onde está? Talvez a resposta para o inimigo que vive indagando de nós, em meio ao nosso sofrimento, onde está o seu Deus? O que Ele fez a você? O que Ele faz para você? Por que essa tristeza, essa angústia? Talvez a melhor resposta seria, meu Deus é um Deus presente. Meu Deus é um Deus que não falha. Meu Deus é um Deus que não dormita nem dorme. Meu Deus é o guarda de Israel. Meu Deus é aquele que refrigera a minha alma. E o salmista Davi no Salmo 23 diz assim, bondade e misericórdia, certamente, sem dúvida nenhuma, bondade e misericórdia certamente me seguirão
não alguns dias, todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O salmista crê nisso, que apesar das lutas, dos dissabores, das indagações do inimigo, das tentações, das provações, ele sabia, e ele fala para a sua alma: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio, ele é o Deus meu, ele caminha comigo. Eu não sei até que ponto você está angustiado, eu não sei como estão as suas lutas, mas a palavra é muito clara, quando diz que o nosso Deus é um Deus presente, que caminha conosco. A Bíblia nos fala que Ele é o Emanuel, Jesus é o Emanuel, o Deus conosco. Quando nós celebramos a Santa Ceia, isso vem muito no meu coração, o Emanuel. Eu penso muito no que João fala na sua carta, o que os nossos olhos viram, nossos ouvidos ouviram, nossas mãos apalparam. Ele é o Emanuel, Deus conosco. E diz a palavra do Senhor que Ele não nos deixou órfãos, enviou o seu Espírito, enviou o seu Espírito. E quando nós participamos da Santa Ceia, Ele está presente espiritualmente, o Emanuel. Ele está presente conosco, trazendo refrigério para as nossas vidas. À luz, meus irmãos, dessa busca do salmista, à luz dessa esperança no seu coração, nós vamos participar da Santa Ceia. Eu não sei se você poderia dizer como salmista, né? Porque estás abatido a minha alma. Por que você está perturbada? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Pois ainda o louvarei. Esperançoso, ele diz, a perturbação, a angústia não vão tomar conta da minha vida, não vão desviar a minha fé, a minha esperança. Eu ainda o louvarei. Vamos falar com Deus, como o salmista colocou aqui. Vamos abrir o nosso coração ao Senhor, pedir a Ele que nos perdoe, que lave o nosso coração, que nos prepare agora para a Santa Ceia. E se você está angustiado, perturbado, sem rumo, sem direção, faça essa auto-exortação a você mesmo. Fale com você mesmo: por que eu estou abatido? Eu não creio em Deus, Deus não caminha comigo, eu não sei que eu ainda vou louvar o Senhor, que Ele está presente. Fala com você mesmo, abra o seu coração e se prepare para a Santa Ceia do Senhor.